Prezados alunos, queridos alunos, em mais uma reflexão do nosso canal, nós temos hoje como tema a coruja e a relação dela com a filosofia. Por que a coruja é símbolo da filosofia, que é símbolo da sabedoria? Sabedoria que é a atitude de busca constante do conhecimento verdadeiro, que está sempre aberto. Símbolo, quando nós falamos símbolo, o símbolo é sempre algo, como diz o filósofo Paul Ricoeur, é algo que nos leva a pensar. Então nós precisamos muito, com certeza, nos educar para o símbolo, que ele exige uma sensibilidade, de perceber que algo tem uma história, diferente de um signo, de uma placa, de um sinal que quer passar uma informação objetiva. O símbolo, ele traz uma história, traz aspectos mais profundos da vida humana. Ele mostra literalmente, eu estou vendo uma mesa toda arrumadinha, por que essa mesa está toda... É para alimentar. Simplesmente para alimentar? Não, tem todo um aspecto aí afetivo, de cuidado, de relação. Eu vou dar o presente para alguém. O presente, ele tem uma cor, ele tem todo um lacinho, ele tem toda uma embalagem em volta dele. Podia dar já o presente de uma vez, aquele que é objeto de interesse. Por que eu faço isso, né? Existe então esse cuidado. Eu guardo um biro de cigarro antigo, o último biro que meu pai, que é falecido e fumou, e naquele dia ele morreu e estava perto, guardei. Tem toda uma história que eu posso contar desse biro de cigarro. Muitas das vezes quem olha de fora, se não tem uma sensibilidade, não consegue perceber essa simbologia. Quando nós pensamos aí na coruja, por exemplo, é claro que o porquê que ela é sinal de sabedoria. Aí nós temos que estudar um pouco bem os aspectos da coruja, saber o que significa coruja, saber que quando ela olha à noite, ela fica sempre de olhos abertos à noite. Por que significa esse à noite, né? Ela age melhor durante a noite, ela caça melhor durante a noite. À noite ela vê melhor seus adversários ou todos os ambientes. Ela movimenta a cabeça dela, gira de uma forma quase completa, assim, quase 360 graus, né? Ela consegue enxergar longe, ela caça e alimenta aquilo que ela precisa, não guarda. Todos esses aspectos simbólicos diz respeito à vida humana também, reflete para a nossa vida que queremos pensar na busca da sabedoria, que é a busca de um melhor viver. A coruja, ela vive bem, ela é um animal muito astuto no meio dos outros animais, né? No Brasil nós temos 22 espécies de corujas, das mais variadas, dos mais tipos diversos de corujas, alguns até para algumas pessoas engraçados, outros temerosos, outros espantosos, né? Nós temos uma coruja aí lá nos Estados Unidos que acharam ela, chamada coruja Zeus. Ela tem esse nome porque os olhos dela parece que tem uma galáxia refletindo dentro, mas é uma coruja que foi achada toda ferida, né, e que não conseguia enxergar direito. Depois foi cuidada e colocaram esse apelido nela de coruja Zeus. Não que ela é uma espécie de coruja, não. Quem tem mais curiosidade na internet pode achar um pouco melhor sobre a história dessa coruja. É claro que durante todos os povos, todo mundo tem uma experiência um pouco negativa quando se fala de coruja. Logo pensa em certas superstições. Na história da humanidade, muitos povos têm essas superstições também. Trazem elementos negativos de vários, desde a Europa, na Inglaterra, Escócia, Irlanda, os povos da Ásia, povos também africanos, sempre ligam a coruja a presságios ruins. São poucos povos que têm aspectos positivos à coruja. Mas alguns povos, eles trazem a simbologia da coruja como algo realmente relacionado com a vida, da busca da sabedoria, da organização da própria vida, como aspecto relacionado ao pensamento, como nós temos exemplo da cultura egípcia e a cultura grega, que traz aí um aspecto muito forte. A coruja, ela vem desde a mitologia com a relação com a deusa Atenas,
que é no grego, na cultura romana, ela é chamada de deusa Minerva. Mas pode ver que todas as figuras dela, ela tem uma coruja ao lado, porque essa deusa, além de uma verdadeira arquiteta de planejamento, como deusa da guerra, também era uma deusa considerada muito boa de diplomacia, de relação, para que, de uma forma sábia, conduzia algo para que não se terminasse realmente numa guerra, né? A história mais famosa que nós temos, que depois vai se dar o nome da cidade de Atena, é a disputa dela com o Poseidon, em que o Poseidon presenteia a cidade para que pudesse depois levar o nome dele com um cavalo. A Atena dá então um ramo de oliveira, e os habitantes da cidade ficaram muito mais contentes com um ramo de oliveira, que ia ser muito mais útil para a questão da alimentação, a oliveira que não se desfazeria tão fácil com o deserto, com mudanças climáticas, e daria frutos abundantes, né? Por isso que algumas imagens aí, figuras, traz a coruja com um raminho de oliveira em relação a esse presente que a deusa Atena deu para a cidade, que depois levou o nome dela, cidade de Atena. Nós temos nessa briga, quem venceu então acaba sendo Atena, que dá-se o nome a essa cidade. O Poseidon fica depois possesso por isso e quer se vingar de outras maneiras, mas a Atena fica eternamente com o seu nome, e lá no Partenon acaba tendo uma figura dela. Um outro confronto que nós temos da deusa Atena é com a mortal Aracne, que depois vai ser condenada. É desse mito que surge a ideia e a origem da aranha, né? Tem toda uma relação muito interessante também, mas para mostrar o mito, o que tem a ver com isso que nós estamos estudando. É mais para mostrar a figura da deusa Atena, que além de ser essa poderosa representante da guerra, da batalha, de ser ser muito sábia no manejo, no planejamento, é também alguém que se concilia e ao mesmo tempo tem essa piedade com o ser humano, né? Nós temos aí um grande filósofo já moderno, o Hegel, que vai dizer uma frase muito famosa depois num de seus livros, Os Princípios da Filosofia do Direito, que é a coruja de Minerva, relacionando a deusa Minerva, a deusa Atena, levanta voo ao cair do crepúsculo. Isso daí dá uma imagem, um papel importantíssimo para a filosofia, porque a coruja, então, ela representa a filosofia, essa busca da sabedoria, e ela só levanta voo. O que é levantar voo? É observar a história, é observar os acontecimentos depois, ao cair do crepúsculo, no final da tarde. Então ele dá um papel diferente à filosofia, que é a reflexão da filosofia para os acontecimentos da história, só se dá depois que acontece. A filosofia tem esse papel de refletir algo passado para mostrar as mensagens, mostrar algo. Ela não é algo mágico, a filosofia é razão, é conhecimento. A sabedoria, ela vai se dando na vida, na reflexão do dia a dia, né? Então nós terminamos aí, caros alunos, um vídeo bem rápido para a gente conhecer um pouco dessa história da relação entre a coruja e a filosofia. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.